A famosa alegoria da caverna de Platão fala sobre dois grupos. O primeiro grupo está aterrorizado com as figuras que são projetadas à frente deles, o que faz com que eles fiquem paralisados e não saiam de onde estão. Enquanto o segundo grupo faz propositalmente essas projeções para que eles continuem controlando esse primeiro grupo. Nós nunca vivemos tanto na caverna de Platão como hoje. Hoje é que nós estamos a viver, de facto, na caverna de Platão. Porque as próprias imagens que nos mostram a realidade, de alguma maneira, substituem a realidade. Nós estamos no mundo a que chamamos o mundo audiovisual. Nós estamos, efetivamente, a repetir a situação das pessoas aprisionadas ou atadas na caverna de Platão, olhando em frente, vendo sombras e acreditando que essas sombras são uma realidade. Podemos ter no futuro, em pouco tempo, qualquer coisa como 500 canais de televisão. E que isso é realmente notável, digamos, do ponto de vista, sei lá, do que se quiser, do divertimento, da informação, da cultura, digamos, e podemos imaginar até, embora eu tenha algumas dúvidas sobre isso. E eu disse, pois, acho isso importantíssimo, realmente, mas vamos imaginar que eu recebo em minha casa 500 jornais todos os dias. Se eu fizesse uma coisa dessas, as pessoas diriam que eu estava louco. Como é que eu posso ler 500 jornais todos os dias? E que conclusões tiro eu da leitura de 500 jornais todos os dias? Claro, impossível. Nem eu tenho tempo para isso, nem teria proveito nenhum se me entrassem dentro de casa esses 500 jornais. O jornalismo é responsável por difundir tanto acontecimentos quanto ideias, que são expostas sutilmente ou não ao longo da matéria. Contanto, quando se trata de decisões judiciais, o jornalismo tem a função de destrinchar e explicar esse conteúdo que por vezes é extremamente técnico. Só que é nesse momento que as coisas podem desandar. Montesquieu afirmava que tudo estaria perdido se o mesmo homem ou órgão exercesse os três poderes. Deste modo, é extremamente necessário que seja feita a desconcentração desses poderes em órgãos ou pessoas diferentes. A divisão ou separação de poderes políticos no Brasil é feita da seguinte forma. Nós temos o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Eles são independentes e harmônicos entre si, como bem fala o artigo 2º da Constituição Federal. O poder executivo vai ser responsável tanto pela administração pública quanto pela execução de políticas públicas. Já o poder legislativo, ele vai ser responsável por criar leis e fiscalizar os atos do poder executivo. Enquanto o poder judiciário, ele interpreta e aplica as leis, de acordo com a Constituição Federal ou as normas infraconstitucionais, a depender da instância. Apesar dessa separação, nós temos que entender que ela não vai ser uma coisa rígida ou engessada, e sim funcional, de modo que aí entra o princípio dos freios e contrapesos, que é onde os poderes eles vão exercer funções típicas, que é as que eu falei no início, e as funções atípicas, em que vai fazer com que eles se regulem entre si. Como, por exemplo, o legislativo ele pode julgar casos do impeachment. O executivo já vai poder legislar por meio de medidas provisórias, enquanto ele também pode vetar atos ou leis do legislativo. E o judiciário ele vai julgar a inconstitucionalidade de leis ou atos dos outros poderes. Com Delary na doutrina do livro Teoria Geral do Estado, nós podemos ver que a separação de poderes vai ser dotada de eficiência administrativa, de modo que precisa de constante adaptação, já que os poderes estão sempre interagindo entre si. Tendo em vista como funciona a separação de poderes no Brasil, a gente pode seguir com o vídeo. Frente às decisões judiciais do jornalismo, nós temos uma dualidade. A democratização do acesso às decisões judiciais ou sensacionalismo nas notícias. De fato, é necessária a ampla propagação das decisões judiciais para a massa, para a população que, por muitas vezes, o seu único acesso a esse tipo de conteúdo é por meio de jornais, seja em meios de comunicação tradicionais, como, por exemplo, jornais televisivos, ou por meio das redes sociais, visto que, infelizmente, não há uma cultura de estudo jurídico no Brasil, fazendo com que haja uma limitação cognitiva e de informação acerca desse tipo de assunto, visto que, infelizmente, não há uma cultura de estudo jurídico
jurídico no nosso país, fazendo com que haja uma limitação cognitiva e de informação ao que é mostrado nesses veículos de informação. A mídia desempenha papel vital na legitimação do judiciário nas democracias ocidentais, sobretudo nas Supremas Cortes, contribuindo tanto para reforçar a simbologia da imparcialidade judicial, quanto para traduzir as decisões dos tribunais, explicando ao grande público o sentido das decisões e os termos técnicos típicos da linguagem jurídica. Os estudos sobre as relações da Suprema Corte norte-americana com a mídia, em obras como a de Zlotnick, apontam que a cobertura dos meios de comunicação de massa é fundamental para a compreensão que os cidadãos têm do tribunal. Zlotnick, por exemplo, afirma que a mídia é o principal elo entre a população e a Suprema Corte, na medida em que informa os cidadãos sobre as atividades, os efeitos e as qualidades do tribunal, assim como das demais instâncias de poder. Ao não destrinchar o que está sendo discutido na matéria e somente apresentar o fenômeno e a opinião que irá captar a população, isso gera uma repetição de um conteúdo que nem mesmo a população entende. E eu não falo nem das fake news, eu falo de artigos e matérias que deveriam ser informativos, mas acabam sendo de mera opinião, porque infelizmente é isso que dá mais alcance. Nielsen explora como as pressões econômicas afetam as rotinas produtivas no jornalismo digital, destacando que a transição para plataformas digitais criou novos desafios, incluindo a necessidade de inovação constante e a procura por modelos de negócios sustentáveis, salientando que a pressão para atrair cliques e visualizações pode levar a uma cobertura mais superficial e a um aumento de conteúdo de entretenimento, em detrimento de conteúdo verdadeiramente informativo e de interesse público. As fast news são habitualmente semelhantes entre si e encontram-se diariamente nas diversas edições online dos meios de comunicação, levando os leitores a considerar-se informados e, por isso, proporcionando uma ilusão de conhecimento, dispensando a procura mais aprofundada dos temas noticiados. Não é de hoje que o jornalismo está mudando. Com o surgimento e a ascensão da internet, o jornalismo tradicional, que antes tinha seu lugar em jornais televisivos e impressos, agora tem que se adaptar com o funcionamento da internet, seja inicialmente com blogs e posteriormente com as redes sociais, fazendo com que qualquer matéria possa alcançar milhares de pessoas com apenas um clique. Com essa mudança de local da atuação do jornalismo, a estratégia deve mudar também, de modo que em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais agitadas e aceleradas, a estratégia adotada deve ser rápida e eficaz. Neste momento, entramos com as fast news, que são notícias que têm um conteúdo rápido e cativante, que tem o propósito de informar o típico brasileiro médio. Contudo, que aos primeiros olhos pode parecer uma matéria rápida, vai trazer impactos muito além disso no âmbito das redes sociais, onde com curtidas, comentários e visualizações impulsionam a matéria. Destaca-se ainda que as redes sociais são consideradas como um meio eficaz de fazer a notícia circular de modo rápido e dinâmico, pois ocorre o que alguns autores chamam de exposição acidental. O trabalho de Recuero mostra como a informação postada por um ator, nesse caso um jornal, pode atingir outros atores que estão muito distantes dele. A informação chega acidentalmente até as timelines alheias porque as postagens vão sendo compartilhadas, curtidas e comentadas. Nesse sentido, pode-se dizer que os leitores são também agentes importantes e responsáveis pela circulação das informações, neste processo que é denominado de recirculação. Os assuntos que interessam mais a eles têm também maior circulação quando se utilizam das ferramentas de compartilhamento, curtidas e comentários. Deste modo, quando a notícia rasa sem conteúdo verdadeiramente informativo, ainda mais as decisões judiciais, que a massa não sabe fazer uma interpretação bruta dos efeitos, termos jurídicos, etc., a circulação massiva e rápida de uma notícia desse cunho pode ser, no mínimo, prejudicial. O STF é uma figura importante, não só por conta da sua essência constitucional, que tem a função de defender preceitos constitucionais, direitos fundamentais e a própria Constituição, como também por sua atuação supletiva. E é aqui que entramos na questão de separação de poderes e competência. Conforme foi explicado no início do vídeo, os poderes têm funções típicas e atípicas, de modo que o judiciário ele pode anular atos do legislativo, bem como legislar por meio de jurisprudências, onde vai ser em casos em que a lei é omissa
ou que não há precedentes do caso ser tratado. Contudo, por vezes o judiciário, por conta da difusão das notícias das decisões judiciais, ele é amplamente criticado, não por estar realmente invadindo competência, como muitos acusam, mas por estar fazendo o seu trabalho. E aqui eu faço um adendo. Eu não tô falando que o STF nunca invadiu a competência de ninguém, ou que ele nunca tenha dado uma decisão que não tinha sido justa ou com sentido. Temos que levar em consideração também a atual situação política do Brasil, em que é extremamente polarizada. E o Supremo, por muitas vezes tratar de assuntos que têm extrema relevância social, ele vai ser criticado, demonizado ou supervalorizado por motivos incoerentes, ou melhor dizendo, partidários. Devo dizer que isso é extremamente utilizado pela mídia, porque essa é a forma que fará com que a matéria seja alcançada por ambos os lados, e muito propagada, tanto pela direita quanto pela esquerda, o que vai gerar muitos pontos positivos para o veículo de informação que fez aquela matéria. Sob essa perspectiva, você vê que as decisões judiciais não são apreciadas por um viés jurídico, e sim partidário, o que é, sem sombra de dúvida, sem sentido algum, uma vez que as matérias são rasas, sem informação devida ou quais serão os impactos reais da decisão, o que suscita uma onda de efeitos de propagação de uma opinião não jurídica. E o que vai gerar uma discussão de como as pessoas que fizeram aquela decisão são. Se são comunistas, se são fascistas, ou então se devemos acabar com o Supremo Tribunal Federal. Vamos concluir o raciocínio. Os meios de comunicação atuais, por diversos fatores, sejam eles econômicos ou sociais, limitam o leitor a uma notícia rápida e com informações imitadas pelo elemento do entretenimento, seja ele a polarização política ou o sensacionalismo. O resultado disso é a repetição de informações gerada pela exasperação do leitor, sem realmente uma fundamentação lógica ou jurídica, uma vez que aqui estamos tratando sobre decisões judiciais. É extremamente fundamental que os profissionais da área façam uma matéria que tenha realmente uma explicação jurídica. E eu não digo nem para fazer uma tese acadêmica sobre aquela decisão, mas sim uma explicação para que os leitores entendam de fato o que está sendo discutido. É muito importante que a população entenda como funciona o judiciário do seu país e quais são os impactos das decisões judiciais, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que é um órgão tão importante para o nosso país. E você que está assistindo esse vídeo, não se deixe limitar ao que é mostrado nas notícias. Busque um aprofundamento jurídico ao que está sendo tratado naquela decisão judicial. E tem perfis que fazem isso com a linguagem tranquila, não muito técnica, e é feito por juristas renomados, como por exemplo o professor Alexandre Zamboni e Pedro Lenza. Por favor, não se deixe enganar pelas sombras da caverna. E você que chegou até o final, muito obrigado por assistir o vídeo. As referências que eu usei vão estar aqui na descrição, e eu espero que você tenha aproveitado essa discussão. Até a próxima!